Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Danilo José Silva Moreira, sou acadêmico do curso de Medicina da Universidade Federal do Amapá, a Unifap, e estou aqui representando a Liga Acadêmica de Clínica Médica do Amapá, a LACLIN. Bem, nessa videoaula estaremos fazendo uma abordagem acerca da importância da aplicação de medidas de isolamento social no contexto da pandemia de Covid-19. Gostaria de destacar primeiramente que essa videoaula é uma produção resultante da associação entre a SANAR, a ABLAN e as ligas acadêmicas associadas. Será falado alguns aspectos gerais acerca da Covid-19, depois passaremos a explanação do que é o isolamento social e, por último, entraremos de fato na discussão sobre o porquê de impor o isolamento social. A Covid-19, aspectos gerais. Primeiramente, o que é que já se sabe sobre a Covid-19? Esta doença é de causa viral, sendo que o agente causador é o SARS-CoV-2, que foi descoberto no dia 31 de dezembro de 2019, após vários casos de uma doença emergente surgirem na cidade de Wuhan, na China. Desde então, muitos estudos foram sendo conduzidos para entender aspectos que ainda não estavam esclarecidos acerca da doença. Um deles era a questão da transmissão, em que já se sabe atualmente que a transmissão se dá por via de aperto de mão, gotículas de saliva, tosse, espirro, escarro, o contato com objetos contaminados e entre outras vias que envolvem diretamente as vias aéreas respiratórias. Com relação à letalidade da doença, isto é, a capacidade que ela tem de levar o paciente acometido ao óbito, no meio científico ela ainda não é bem determinada, é incerta. Isso porque a letalidade irá depender de vários fatores. Dependerá da localidade onde se está fazendo a análise, dependerá de fatores socioeconômicos e muitos outros. Mas a maior parte dos estudos que tem atualmente indicam uma letalidade relativamente baixa nas diversas localidades em que já se foram feitos esses estudos. Mas, apesar da doença apresentar uma taxa de letalidade relativamente baixa, devemos levar em consideração também que ela é facilmente transmissível. Afinal, envolve vias aéreas respiratórias e um simples espirro ou uma tosse já pode estar dispersando cópias do vírus que podem eventualmente infectar outras pessoas. Então, quanto mais pessoas são acometidas pelo vírus, maior as chances de desenvolver complicações e, em alguns casos, o óbito. Mas então, já sabemos que no mundo como um todo, a pandemia já se alastrou para diversas partes do mundo. Mas no Brasil, como é que está a situação epidemiológica? Foi feita uma pesquisa no dia 20 de abril de 2020, mais ou menos às 13h18 da tarde, que foi mais ou menos o horário em que essa videoaula foi gravada. E os números acerca da Covid-19 aqui no Brasil eram o seguinte: em torno de 39.144 casos confirmados, sendo que os casos fatais, ou seja, aqueles que os pacientes vieram a óbito, foram em torno de 2.500. E no mapa mais à direita, a gente pode visualizar como está a distribuição do número de casos brutos da doença, podendo ser possível analisar aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará, o estado do Amazonas também, são aqueles que estão agrupando o maior número de casos brutos do país. O seguinte gráfico nos mostra melhor a evolução do quadro epidemiológico da doença aqui no país, desde a notificação do primeiro caso, que foi feita no dia 26 de fevereiro. Analisando melhor a curva em azul, que corresponde ao número de casos confirmados, podemos perceber que ela apresenta uma tendência exponencial. E isso, analisando de outra forma, quer dizer que, com o passar do tempo, o número de casos vai aumentar de uma forma que muitos mais casos surjam em um intervalo menor de tempo, até que se atinja um ponto denominado pico, em que essa curva, ao atingir esse ponto, não apresentará mais esse crescimento exacerbado, tendendo a regredir e, consequentemente, zerar. Podemos analisar também a curva em amarelo, que corresponde ao número de óbitos. Podemos perceber que ela não tem o mesmo comportamento exponencial que a curva em azul, mas também há um certo comportamento exponencial, indicando que o número de óbitos também tende a aumentar cada vez mais. E conforme aumenta o número de casos e vai aumentando bem mais devagar o número de óbitos, a gente vai percebendo que a taxa de letalidade até então vai diminuindo. Se antes era um valor
por exemplo, de 5%, com o passar do tempo passa a ser 3, 1, 0,5, 0,002, com a tendência de diminuir. Agora, depois de explanar bem sobre alguns aspectos gerais da doença, podemos entender melhor sobre o isolamento social. Mas afinal, o que seria isolamento social? Se separarmos uma frase contendo o conceito do termo, podemos dizer que ele é uma medida que visa separar as pessoas doentes de pessoas não doentes. E dentro desse contexto, o isolamento social pode ser feito de duas formas, da forma horizontal ou da forma vertical. A proposta do isolamento horizontal é de isolar o maior número de pessoas que estejam diagnosticadas com a Covid-19 em suas residências. E a proposta disso é justamente promover uma contenção da disseminação dessa doença em determinada localidade. E dessa forma contribui para conter, consequentemente, a epidemia. A questão é que essa forma de isolamento leva a um maior impacto econômico, afinal estamos restringindo as atividades econômicas. Já o isolamento vertical, por sua vez, é praticamente o contrário do que propõe o isolamento horizontal. Afinal, ele estabelece que o isolamento deve ser aplicado para indivíduos que compõem um grupo de risco. E veremos posteriormente quais são esses grupos de risco. Mas já podemos adiantar que inclui idosos, alguns portadores de doenças crônicas, entre outros. Só que dessa forma, se comparada à forma horizontal, tem menor potencial para conter a epidemia. Só que uma vantagem vista sobre esse modelo é de promover menor impacto econômico. Bem, e para que tornemos a nossa discussão mais completa possível, é importante que consigamos dissociar o conceito de três termos que utilizamos rotineiramente e até mesmo tratamos como sinônimos, mas que são totalmente diferentes. Eles são o isolamento social, quarentena e distanciamento social. Acabamos de ver que o isolamento social é uma medida que envolve diretamente as pessoas que já foram diagnosticadas com a doença e que o propósito é isolá-las dos demais indivíduos que não estão doentes, a fim de evitar a disseminação da doença. E ela pode ser ou do tipo horizontal ou do tipo vertical. A quarentena, por sua vez, presume o seguinte, que estamos diante de uma pessoa que ainda não tem o diagnóstico da Covid-19, mas apresenta um retrospecto que pode encaixá-la em um quadro suspeito. E isso inclui a presença de sinais e sintomas que sejam compatíveis com o quadro da Covid-19, ou mesmo um histórico de viagem para regiões onde houve número de casos confirmados. Para essas situações, é imposto uma quarentena, uma medida preventiva que pode ser do tipo individual ou coletiva, dependendo do número de pessoas que serão condicionadas a essa quarentena. O distanciamento social, por sua vez, consiste na diminuição da interação entre as pessoas de uma comunidade. E nesse momento, já não tem mais aquela distinção de quem está ou não com Covid-19. Trata-se de uma medida que evita a possível disseminação da doença naquele meio. E isso se dá de uma forma mais efetiva, já que envolve a diminuição da interação entre as pessoas. Isto evitar aperto de mão, evitar beijos, abraços e qualquer contato físico que suscetibiliza a pessoa ao desenvolvimento da doença. E esse distanciamento social pode ser feito de forma ampliada ou seletiva, quando direcionados a pessoas que integram os grupos de risco. Mediante o que foi discutido, podemos adentrar na discussão sobre o porquê de impor o isolamento social. Para começar essa discussão, é importante fazer uma análise da citação feita por um especialista da OMS que disse o seguinte: na ausência de isolamento social, o total de infectados poderia chegar a 60% a 80% da população mundial. Agora, vamos imaginar o que é 60% a 80% da população mundial. Isso, se calcularmos, corresponde a aproximadamente 4,2 a 5,6 bilhões de pessoas. É muita gente. Agora, imagine todas as pessoas sendo infectadas concomitantemente em um espaço curto de tempo. O resultado disso, que é previsto em diversos estudos, é a sobrecarga do sistema de saúde, seja ele público ou privado, nas diversas regiões do mundo. Afinal, é difícil promover assistência a esse número alto de pacientes ao mesmo tempo. É claro que nem todas as pessoas infectadas necessitarão dos serviços de saúde,
Mas é de se esperar, né, que quanto mais pessoas sejam infectadas, mais também venham a desenvolver complicações e acabem necessitando dos serviços de saúde. Vale lembrar que, para os pacientes que venham a desenvolver complicações decorrentes da Covid-19, é de suma importância que o sistema de saúde disponha de leitos de UTI suficientes para atender essa demanda. E o que é que se tem atualmente no Brasil? Para se ter uma ideia, o SUS dispõe de mais ou menos 10 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes, enquanto que a rede particular dispõe de mais ou menos 40 leitos de UTI para cada 100 mil habitantes. E diante dessa disponibilidade, e considerando que 60 a 80% da população brasileira desenvolva Covid-19, seria possível atender a todas as pessoas que necessitassem do serviço de saúde em um curto intervalo de tempo? Algumas análises prévias do Ministério da Saúde especulam que o sistema de saúde entraria em colapso no país, sem a tomada de medidas preventivas, incluindo o isolamento social. E isso também é válido para as diversas regiões do mundo, onde os órgãos e entidades de saúde compactuam com a mesma previsão. Algumas cidades brasileiras já estão passando por essa situação, como podemos ver nessas manchetes. No seguinte gráfico, podemos fazer uma análise mais apurada da situação, onde observamos a relação hipotética entre o número de casos confirmados da doença em relação ao tempo decorrido em meses desde a notificação do primeiro caso. Podemos observar a colocação de uma linha tracejada, a qual corresponderia à capacidade do sistema de saúde, de uma forma geral, em prover assistência à saúde para pessoas que necessitem, o que inclui disponibilidade de leitos, recursos e de profissionais para o atendimento. As situações que levem à sobreposição desse limiar correspondem justamente à sobrecarga do sistema de saúde, e é o que podemos observar na curva rosa, a qual corresponde às situações em que a tomada de medidas preventivas, incluindo o isolamento social, não é feita, o que resulta em um grande número de pessoas infectadas que necessitem dos serviços de saúde em um curto espaço de tempo. O que se espera que aconteça com a tomada das medidas preventivas é que essa curva rosa sofra um achatamento, passando a assumir um comportamento descrito pela curva azul, onde é possível que nessa condição que se possa atender a todas as pessoas que venham a necessitar do serviço de saúde dentro desse contexto da pandemia de Covid-19. E outro ponto que vale ser destacado para se compreender a importância do isolamento social é sobre os grupos de risco para a Covid-19, que inclui as pessoas que possuem maiores chances de desenvolverem complicações decorrentes da doença. Os estudos que se têm atualmente apontam que os principais integrantes do grupo de risco para a doença são os idosos, fumantes, portadores de doenças crônicas, como por exemplo os asmáticos, diabéticos, hipertensos, cardiopatas e outros. Os imunossuprimidos, isto é, aqueles indivíduos que possuem o sistema imunológico debilitado, como por exemplo os transplantados, e os pacientes oncológicos. A colocação das gestantes como grupo de risco ainda carece de estudos suficientes, mas, na teoria, elas seriam consideradas, pois sabe-se que o seu sistema imunológico possui uma certa debilidade em relação ao seu estado não gravídico, o que justifica a discussão acerca da colocação ou não das gestantes no grupo de risco para a doença. Para os componentes do grupo de risco, é de suma importância que seja possível prover assistência a eles em caso de desenvolvimento de complicações, justificando a implantação de medidas de isolamento social, de modo que evite-se que o número de pessoas infectadas aumente e que esses grupos também venham a ser acometidos. Mediante o que foi exposto nessa videoaula, fica de aprendizado 3 pontos importantes. Primeiro, que o isolamento social se mostra importante, pois permite que menos pessoas desenvolvam a Covid-19 e que eventualmente hajam menos complicações e menos óbitos. Além disso, por mais que a doença possua baixa letalidade, é importante lembrar que as pessoas que compõem um grupo de risco aumentam suas chances de desenvolverem complicações e virem a óbito. Então é importante que se dê atenção também a essas pessoas, afinal, o próprio nome já diz que elas constituem um grupo de risco. E por último, e não menos importante, a prevenção é a melhor opção. Então previna-se. Essas foram as referências bibliográficas utilizadas para a elaboração dessa videoaula. Desde já, deixo meu imenso obrigado pela sua atenção em nome da Liga Acadêmica de Clínica Médica do Amapá.